vamos ter uma conversa sobre matrizes. Matrizes é um assunto que aparece no ensino médio, meio que caído do céu ou do inferno, não sei, sem nenhuma justificativa, assim, pum, com as definições. Uma delas até normal, somar matriz, você soma elemento a elemento, vai ter uma multiplicação de matriz, um negócio caiu do céu. De onde veio isso? Para que serve daquilo? Parece que a gente está habituado em matemática, os estudantes de matemática desenvolvem certos hábitos que são, em linhas gerais, de procurar caminho mais curto, as coisas mais fáceis. Então, o hábito de lidar com números, por exemplo, é uma coisa normal para quem estuda matemática. Lidar com dois números já fica um pouquinho mais complicado. Com vetores que têm 3 coordenadas, vetores no espaço. Mas a matriz é um negócio muito mais complicado, porque tem os números que estão na linha e os números que estão na coluna, então forma um quadro. Mas acontece que esse quadro é necessário em diversas situações e a gente tem que se habituar com ele. Faz parte da vida. Uma coisa extremamente simples é o seguinte: o Luciano, por exemplo, que é sócio de um colégio importante aí, depois eu faço propaganda do seu colégio, um ótimo colégio. Ele tem uma turma que tem aluno A, B, C, D, E, F, etc. Cada aluno tem várias matérias e você forma um quadro de cada aluno com a nota que ele tirou em cada matéria, certo? Então isso é uma matriz fundamental para saber, para ele olhar como diretor do colégio, ele tem uma noção de como é que a turma vai como um todo, porque ele vê as notas de todos os alunos em todas as matérias. Se ele olha para as colunas, ele vê as matérias, e o professor de matemática aqui está ruim. Ele olha para a linha, vê o aluno e diz assim, esse aluno aqui precisa estudar mais, ou então está bom e tal. Então matriz é uma coisa que faz parte da vida. Aqui no livro, por exemplo, tem um exemplo de uma confeitaria que faz bolos do tipo 1, 2 e 3. Cada bolo requer uma quantidade de açúcar, leite, ovos, etc. Então forma uma matriz. E nesse exemplo das confeitarias, aparece também a justificativa para o produto de 2 matrizes. Mas eu não vou usar a confeitaria para justificar o produto de matriz, não vou usar a própria estrutura das coisas que a gente vem vendo aqui, por exemplo, sistemas de equações, né? Mas vamos começar do começo, por uma questão de princípio. Uma matriz M, no livro esse M está escrito em negrito, então para diferenciar, eu vou escrever o M com letra vermelha. Isso é uma matriz. Uma matriz é um quadro formado por linhas e colunas. O elemento que está na iésima linha e na jésima coluna é representado por AIJ, por exemplo, A11, A12, etc., até A1N. Isso significa que é uma matriz que tem N colunas. Depois, segunda linha, A21, A22, etc., A2N. E assim por diante, até a M-ésima linha. É M1, a M2, a MN. Isso aqui é a matriz. Esse M não é esse M daqui, não, é um M vermelho, então é diferente. Porque às vezes pode representar a matriz por letra maiúscula, também pode. Mas quando a gente está lidando com transformações lineares, eu prefiro guardar as letras maiúsculas para as transformações lineares e as minúsculas para as matrizes. Então eu adquiri esse hábito. Não atrapalha em nada. Então, é tradicional e é universal, todo mundo usa isso,
Quando você escreve AIJ, significa o IJésimo elemento, quer dizer, o elemento que está na linha I e na coluna J. Quando M é igual a N, então a matriz se chama matriz quadrada. Então isso aqui são as colunas, isso aqui são as linhas. Ok? Então isso aqui é uma matriz. Um exemplo natural de uma matriz é obtido, e também esse exemplo dá uma ótima justificativa porque o produto de matriz é dado daquele modo, é um sistema de equações lineares. Por exemplo, vamos pegar um sistema de 3 equações com 3 incógnitas para ficar mais concreto. Quando a gente tem um número pequeno de linhas e colunas da matriz, fica mais simpático, mais agradável, mais fácil de lidar. Se em vez de 2 índices a gente muda só as letras. É claro, se eu tiver um sistema de 200 equações com 300 incógnitas, não existem 300 letras no alfabeto. Mas quando são poucas linhas e poucas colunas, então é bom. Por exemplo, aqui A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Então isso é uma matriz 3 por 3. Nesse caso eu tenho as letras, a coluna A, a coluna B, a coluna C, a linha 1, a linha 2, a linha 3. Então isso aqui é uma matriz. Essa matriz ocorre de modo absolutamente natural quando se tem um sistema de equações lineares. Então, essa é a matriz dos coeficientes. É claro que quando se vai tratar de sistema de equações lineares, as letras x, y, z não tem nenhuma importância. Você podia usar qualquer letra. Essas letras, se você mudar o nome das letras, você não vai alterar o sistema. Mas os coeficientes, sim, esses são fundamentais. Se você mudar os valores dos coeficientes, você muda o sistema. Então, esse sistema de equações dá origem a essa matriz. E como vocês viram quando estudaram equações lineares, o comportamento do sistema, se tem soluções, tem múltiplas soluções, tem uma única solução, ou como é, tudo isso depende dessa matriz e da matriz aumentada, que é essa matriz com mais uma coluna, que é a coluna dos coeficientes aqui, que não seria uma matriz 3 por 3, agora seria uma matriz 3 por 4. Okay? Essas matrizes é que determinam a natureza do sistema. Muito bem. Se nós introduzirmos, como nós vamos introduzir agora, a noção de produto de matrizes, então o sistema pode ser escrito de forma bastante concisa e dá origem a um princípio teórico de solução do sistema. Princípio teórico que na prática não funciona muito bem. Que nós vou falar sobre isso já para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer com isso. Bom, então, as operações. Com matrizes. Então, nós já vimos pelo menos 2 exemplos de situações onde as matrizes ocorrem. As matrizes ocorrem no colégio do Luciano e as matrizes ocorrem
no sistema de equações lineares. Agora, as operações são muito simples. Você tem uma matriz M e uma matriz N que você quer somar. Se M tem os elementos A e J, e se N tem os elementos B e J, você soma M com N, somando cada elemento da primeira com o elemento da segunda. Aí já sei, alguém deve ter percebido, peraí, esse cara está sendo desleixado, porque para somar é preciso que essa matriz aqui e essa estejam os mesmos elementos diferentes, mas organizados de mesma maneira. Ou seja, isso aqui tem uma matriz que tem M linhas e N colunas, e essa outra tem que ter também uma matriz M por N, e a outra também tem que ser M por N, senão eu não posso somar. Então, soma só de duas matrizes que são do mesmo tipo, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Aí não tem graça nenhuma, você soma, você pega uma matriz qualquer, soma com outra, é somar elemento com elemento ordenadamente. Eu não vou nem escrever aqui exemplos, claro que na aula a gente dá uns exemplozinhos, a matriz. A minha matriz favorita, para exemplos, que ocorre aí com várias situações, é essa aqui, é mais fácil de escrever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma beleza de matriz. Então, se você quer somar essa matriz com outra matriz qualquer, aí você soma aqui 1 mais 10, 11, 2 mais 11, 13, 3 mais 12, 15 e assim por diante. Não vou fazer, né? Na classe a gente faz com calma para ensinar os alunos como é que faz. Bom, então soma de matriz não tem graça. É a mesma coisa que somar vetores, coordenada por coordenada. Só que a matriz é um vetor gordo, que tem várias linhas e várias colunas. Então você soma uma a uma. Multiplicação de matriz por um número, que você pega um número real e uma matriz M por N, você multiplica o número real pela matriz. Se M é essa matriz aqui, essa matriz aqui vai ser a matriz alfa AIJ. Ou seja, você multiplica cada elemento da matriz pelo mesmo número. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar essa matriz aqui por 2, por exemplo, eu multiplico isso aqui por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. É a mesma coisa que multiplicar um vetor por um número, multiplica cada coordenada. A diferença ocorre quando você tem que considerar o produto de duas matrizes. Bom, eu já tenho M e N aqui escritos. Aí eu quero tomar o produto M por N. Para tomar o produto M por N, é necessário que se faça uma hipótese adicional. É que o número de linhas de M tem que ser igual ao número de colunas de N. Porque esse produto vai ser feito multiplicando cada linha de M por cada coluna de M. Peraí, multiplicando, eu vou multiplicar uma linha por uma coluna, que história é essa? Uma linha de uma matriz é um vetor. Uma coluna da matriz também é um vetor. Como é que a gente multiplica dois vetores? Não é multiplicando coordenada por coordenada. Esse produto não é muito bom, não serve para nada. Melhor, serviço serve para exemplos de matemática mais avançada, mas só para dizer, olha, isso não funciona. Para multiplicar um vetor por outro, nós temos dois tipos de multiplicação. Uma que não foi muito vista aqui, talvez nem tenha sido mencionado, que é o produto vetorial, que é o produto de dois vetores, é um vetor. Esse produto é extremamente interessante, mas ele só funciona em espaço de 3 dimensões. Ele não existe em espaço de 4 dimensões, não existe em espaço de 2 dimensões, não existe em espaço de... O
produto vetorial de dois vetores para dar um vetor, só em 3 dimensões. Outra dimensão qualquer, 3 é privilegiado. Por que 3 é privilegiado? Porque é o único número n tal que n vezes n menos 1 sobre 2 é igual a n. Por isso. Você diz, que história é essa lá? Esquece. Só existe produto vetorial em dimensão 3 e nenhuma outra dimensão. Até dizem que a respeito dessa excepcionalidade da dimensão 3, atribui, provavelmente é apócrifa essa atribuição, que Einstein disse se o espaço normal da geometria tivesse 4 dimensões, a teoria da relatividade teria sido descoberta há muito mais tempo. Porque tem umas peculiaridades em dimensão 3 que atrapalham, ajudam, sei lá. Seja como for. Como é o produto? O produto tem produto de 2 vetores. Então, o produto é o produto escalar, produto interno. Você tem um vetor U e um vetor V, o produto interno é um número. U e V são vetores, o produto interno de 2 vetores é um número. Esse número pode ser apresentado de 2 maneiras diferentes. Uma maneira é o seguinte: se o vetor U tem coordenadas, digamos, A1, B1, C1, e o vetor V tem coordenadas A2, B2, C2, então o produto interno, por definição, tem coordenadas A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3. Essa definição de produto interno de 2 vetores em termos de coordenadas. Essa definição tem uma vantagem muito grande, que é a seguinte: ela permite você deduzir imediatamente as propriedades formais, as propriedades operatórias do produto interno. Por exemplo, resulta imediatamente daqui que o produto interno de U mais U' por V é o produto interno de U por V mais o produto interno de U' por V. Que o produto interno de alfa U, onde alfa é um número, por V é igual a alfa vezes o produto interno de U por V. Que o produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U. E, finalmente, que o produto interno de U por U é sempre maior do que 0, a não ser quando U seja igual a 0. Então, essas propriedades, 1, 2, 3 e 4, resultam diretamente, só olhar para a definição. Mas essa definição tem um grande inconveniente. Quer dizer, não existe, como dizem os economistas, não existe almoço de graça. Você tem vantagem por um lado e tem desvantagem por outro. Você come, enche a barriga, mas você tem que pagar. E qual é o preço desse produto interno? É porque, aparentemente, essa expressão aqui depende do sistema de coordenadas que eu tomei. Para definir o vetor U, tem coordenadas A1, B1, C1, num determinado sistema. Se eu mudar o sistema, as coordenadas de U mudam. As coordenadas de V mudam também. Mas acontece uma coisa maravilhosa. É que as coordenadas de U mudam, as coordenadas de V mudam, porém o produto interno permanece o mesmo. Por quê? Porque esse produto interno também é igual ao comprimento de U vezes o comprimento de V vezes o cosseno do ângulo formado por U e V. Bom, admitindo que nem U nem V sejam 0. Porque o cosseno de um ângulo de um vetor com o vetor 0 não existe, né? Não tem esse ângulo. Mas, se U e V são diferentes de 0, então esse produto interno aqui tem essa expressão.
novamente aparece aqui o cosseno, que é aquela que tem aquele aspecto que eu já mencionei antes. O cosseno é muito simpático, porque tanto faz o cosseno de U para V como o cosseno de V para U. Já o seno é meio turrão, né? Se você disser de U para V, dá uma coisa, de V para U, troca o sinal. Cosseno não, está nem aí. Então já garante essa definição aqui, já garante que o produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U. Mas por que essas duas expressões são iguais? Eu acho que isso já... Eu devia ter dado na minha aula inicial, eu devia ter falado em vetores, mas não falei, não deu tempo. Também não é difícil de verificar isso. Agora, qual a vantagem? Essa definição aqui torna praticamente impossível você... Não, impossível não é, mas fica muito difícil você provar, por exemplo, que U mais U' produto interno por V é igual a U produto... Claro, você precisa saber a fórmula do cosseno. Aí você tem, da soma de dois ângulos, você tem que levar em conta se você vai tomar a soma ou a diferença dos ângulos, dependendo. Bom, então, todas essas propriedades aqui não são tão fáceis, tão óbvias, tão imediatas com essa segunda definição como a primeira. Mas essa definição segunda aqui, ela tem uma vantagem enorme, quer dizer, ela não depende do sistema de coordenadas. Porque o comprimento de um vetor é uma coisa que a gente admite quando vai estudar vetores no plano, no espaço, que você tem já uma distância admitida, está dito no começo do livro. Vamos admitir que a gente tem uma unidade de comprimento já determinada, escolhida, e é com essa unidade que a gente vai mexer. Então, o comprimento do vetor é a distância de uma extremidade para outra. Então, não tem nada. E o cosseno também. O cosseno, o ângulo não tem nada a ver com o sistema de coordenadas. Fale. Alto. Tem toda a razão, você está absolutamente correta, parabéns, salvou a reputação da turma, porque pelo menos uma pessoa estava prestando atenção. Antigamente, quando eu comecei a dar aula, quando acontecia isso, eu dizia, eu fiz isso de propósito, para ver se vocês estavam prestando atenção. Depois eu vi que todo mundo fazia isso, era muito manjado, aí não tinha graça. Muito obrigado. Então nós temos duas definições aparentemente diferentes de produto interno, e que cada uma tem suas vantagens. A maior vantagem dessa aqui é, primeiro, o aspecto geométrico, você tem a noção de como é que é o produto interno, e segundo, que ela é independente de sistema de coordenadas. Então, qualquer sistema de coordenadas que você quiser, o produto interno é o mesmo. Então, o problema é mostrar que os dois produtos internos coincidem. Isso aí não é a coisa mais difícil do mundo, porque você pode escrever o comprimento de U e o comprimento de V em termos de coordenadas, vai dar raiz quadrada de A1 mais B1 mais C1, isso aqui é a raiz quadrada ao quadrado, cada um deles, A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado, e o cosseno, também você tem o cosseno do ângulo em termos das coordenadas. É A1, B1, é A1, A2 mais B1, B2 mais C1, C2, dividido pela raiz quadrada de A1 mais B1, A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado mais C1 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Essa fórmula está no livro, que dá o cosseno em termos das coordenadas. Então, cancela e fica igual a mesma coisa. Então, por que eu estou insistindo tanto no fato de que essa definição aqui não depende do sistema de coordenadas? É porque eu vou precisar disso. Vou precisar disso para quando eu quiser usar vetores para calcular
a área de um paralelogramo ou o volume de um paralelepípedo, né, por meio de uma matriz interessantíssima chamada matriz de Gram, G-R-A-M. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre o produto de matriz. O produto de matriz, um pouquinho mais não, dizer como é que é o produto de matriz, que eu ainda não disse. Então eu tenho o produto da matriz M pela matriz M. Então, M, só posso fazer esse produto quando M é uma matriz M por N, N branco, e N é uma matriz N por P. Então o produto é uma matriz, o produto vai ser uma matriz M por P. Ok? Quer dizer, se M tem M linhas e N colunas, e N tem N linhas e P colunas, o produto M por N vai ter uma matriz, vai ser uma matriz com M linhas e P colunas. O número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda. Isso aqui, por exemplo, você quer multiplicar uma matriz assim, A1, B1, C1, A2, B2, C2, por uma matriz assim como essa, por exemplo, X, Y. Não, vou botar logo A3, B3, C3. Aqui. Tem uma matriz 3 por 3 e aqui uma matriz 3 por 1. 3 por 3, 3 por 1 eu posso multiplicar, o resultado vai dar uma matriz 3 por 1. Porque o número de linhas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então isso aqui vai dar. As matrizes coluna, tem um hífen aí, né? O coluna não vai para o plural, e tem matrizes coluna, elas representam normalmente os vetores. É tradicional representar os vetores por matrizes coluna. Então isso aqui é como se fosse um vetor, são as coordenadas de um vetor. Então a primeira linha do produto vai ser o produto interno da primeira linha aqui por esse aqui, que é A1x mais B1y mais C1z. A segunda linha vai ser o produto interno dessa linha por essa única linha aqui, que é A2x mais B2y mais C2z. E a outra vai ser A3x mais B3y mais C3z. Não se deixem iludir pelo aspecto retangular dessa resposta. Isso aí é uma coluna. Só porque cada linha cada elemento dessa coluna é escrito como uma soma, mas é um número. Então, isso aqui é uma matriz 3 por 3, multiplicado por uma matriz 3 por 1, dá uma matriz 3 por 1. Ok? De um modo geral, ele não disse a definição, se M tem esse aspecto, então se N tem aquele aspecto aqui, então a matriz tem que ser uma matriz assim, que cada linha e cada coluna dela, vou escrever logo aqui, é o produto interno das linhas. Digamos que essa matriz aqui, as linhas dela sejam UI, igual a iesma linha da matriz M. Iesma linha da matriz M. E VJ é a J-esma coluna da matriz N. Então, o produto de M por N vai ser uma matriz que vai ter, então a matriz é M por N, essa aqui N vai ser N por P, portanto, eu não vou poder somar essas duas matrizes,
mas eu vou, aqui eu não vou poder somar, mas eu vou poder multiplicar. Um é M por M e outro é N por P. O produto é uma matriz M por P, cujo Jésimo elemento é o produto interno do I pelo VJ. Quer dizer, eu tomo o produto interno de cada linha da primeira matriz por cada coluna da segunda matriz. Ok? Se as matrizes são quadradas, então as duas têm que ter a mesma ordem, para poder multiplicar. M por M, M por M, o resultado dá uma matriz M por M. Então, um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, por exemplo, A1x mais B1y mais C1z igual a D1, A2x mais B2y mais C2z igual a D2, A3x mais B3y mais C3z igual a D3, esse sistema pode ser lido assim. A matriz M vezes a matriz V é igual à matriz D. O que é M? M é a matriz A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. O V é a matriz X, Y, Z. E o D é a matriz D1, D2, D3. Então, um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, e qualquer sistema também pode ser lido assim: o produto de uma matriz por um vetor é igual a outro vetor. Então, olhando assim, a pessoa fica tentada a resolver o sistema. Que é resolver o sistema? É achar V quando são dados M e D. Então, a tentação é escrever que V é igual a M menos 1, V é igual a M menos 1 vezes D. É assim que a gente resolve. Se fossem números, eu pegava e multiplicava o inverso de 1 por D, então você tem o valor de M, de V. Ok? Acontece que essa multiplicação de matrizes tem umas peculiaridades. Vamos admitir inicialmente que fosse possível que tivesse o M inverso. M inverso vezes D daria o V. Aí alguns livros elementares, entre aspas, dizem assim: esse é o método mais eficiente de você resolver um sistema de equações. Você toma o inverso da matriz do sistema, multiplica pelo segundo membro e você tem o resultado. Tá bom, do ponto de vista teórico, isso é fabuloso, sensacional, ótimo. Do ponto de vista prático, achar M inverso representa resolver N sistema de equações, e você quer resolver um, então você vai resolver N, e depois fazer a multiplicação. Não é. O método mais eficiente de resolver o sistema de equações é por eliminação. Né? Bom, mas tem outra dificuldade. A dificuldade é a seguinte: essa multiplicação aqui, que é multiplicar, tomar o produto interno de cada linha da primeira matriz pela coluna correspondente da segunda, essa definição tem umas consequências inusitadas. Primeiro, a multiplicação nem sempre é possível. Vou escrever assim. Quer dizer, eu não posso, entenda-se isso, nem sempre é possível, quer dizer, só é possível quando o número de linhas de M é igual ao número de colunas de P. Senão, não tem sentido fazer aquela multiplicação. A segunda é que, embora seja associativa, a multiplicação é associativa, mas não é
comutativa. Quer dizer, de um modo geral, MN é diferente de NM. Não é sempre, pode ser que você pegue duas matrizes mesmo, é claro que se M for igual a N, N é a mesma coisa, mas pode ser duas matrizes diferentes que o produto delas não dependa da ordem. Mas em geral depende. Se vocês estão com o livro na mão, vocês vão ver exemplos aqui. Eu estou com o tempo meio curto, como sempre acontece aqui, mas você vê exemplos aqui simples de produtos. Aqui na página 134 do livro, você tem lá em cima uma multiplicação que dá um resultado e a mesma multiplicação, as mesmas matrizes multiplicadas na ordem contrária dá um resultado totalmente diferente. Então, a multiplicação depende da ordem dos fatores. Esse negócio, o produto não depende da ordem dos fatores, a ordem dos fatores não altera o produto, que todo mundo diz aí. Você pode dar uma de chato. Quando uma pessoa disser isso, você diz, só se não forem matrizes. Se for, depende. A outra é a seguinte. Para que exista a inversa de uma... O que é a inversa? A inversa de uma matriz é uma matriz que, multiplicada por M, dá a matriz de identidade. Ainda não mencionei a matriz de identidade, mas a matriz de identidade é aquela matrizinha quadrada em que todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e fora da diagonal tudo é zero. Isso aqui é a matriz de identidade. Essa matriz tem a propriedade exclusiva de que, multiplicada por qualquer outra, repete a outra. É o elemento neutro da multiplicação. Então, a inversa é uma matriz que, multiplicada por M, dá identidade. E para começo de conversa, eu dizia que M vezes M menos 1 também é igual à identidade. Porque, como a multiplicação depende da ordem dos fatores, podia pensar que teria M vezes M menos 1 igual à matriz de identidade, mas M menos 1 vezes M não fosse igual à matriz de identidade. Mas isso está provado na última página desse capítulo, que quando uma matriz tem uma inversa do lado esquerdo, essa inversa do lado esquerdo também é inversa do lado direito. Então, a inversa nem sempre existe. Aí no livro, na página 135, tem um exemplo de uma matriz não nula, tal que ela é diferente de zero, mas o quadrado dela é igual a zero. Ou seja, a matriz zero é aquela matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Você pode ter uma matriz quadrada, diferente de zero, cujo quadrado é igual a zero. No alto da página 135. A matriz é 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 2, 2 menos 2. Uma matriz assim. Você pega a matriz assim. 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 2, 2 menos 2. Você considera essa matriz aqui, o quadrado dela é a matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então é claro que essa matriz não pode ter inverso. Embora se todos os elementos dela são diferentes de zero, ela não pode ter inverso. Pode. O quadrado dela é zero, ela não pode ter inversa. Porque se ela tivesse inversa, eu pegava o M2, multiplicaria pela inversa de M, daria M, mas isso aqui é zero, vezes qualquer coisa vai dar zero, então ela seria zero, mas ela não é zero. Então a matriz cujo quadrado é zero são um caso extremo, esses não são as únicas matrizes que não têm inversa. Por exemplo, essa matrizinha que eu tanto prezo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela não tem inversa. A gente vai ver isso daqui a pouco. Não tem inversa. Muito bem. Então a multiplicação de matriz tem essa propriedade aqui, nem sempre pode ser multiplicado, precisa que o número de linhas da primeira seja igual ao número de coluna da segunda. A multiplicação é associativa, mas não é comutativa, e a inversa nem sempre existe. Tem mais algumas propriedades. A inversa existe
se e somente se as suas linhas são linearmente independentes, ou colunas também são linearmente independentes. Mas um instrumento que ocorre com frequência e tem uma grande utilidade teórica no estudo das matrizes é a noção de determinante. Na verdade, o filho nasceu antes do pai. O determinante é determinante de quê? É determinante de uma matriz quadrada. Acontece que os determinantes surgiram antes das matrizes. Espera aí, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: os determinantes surgiram simultaneamente na Europa e no Japão, mais ou menos simultaneamente, em países locais que não se comunicavam de jeito nenhum, como um instrumento para resolver sistemas de equações lineares. Você tinha um sistema de equações lineares, você queria resolver e queria exprimir a solução em função dos coeficientes dados da equação. E aparecia uma forma complicada, e essa forma, por um matemático japonês chamado Zeki e um matemático alemão chamado Leibniz, que aliás era um filósofo e diplomata e tudo mais. Só que é difícil dizer o nome de um japonês naquela época. As pessoas tentam adivinhar o nome, porque é escrito naquela escrita ideográfica. Não é uma escrita fonética. Você não tem sons das letras, das palavras, das sílabas. Então você olha para aquilo, você sabe que aquilo significa, esse nome aqui, por exemplo, significa Luciano. Eu sei que é Luciano, mas daqui a 300 anos o cara vai saber, o nome Luciano nem existe mais. O cara olha para ali, como é que ele vai saber qual é o nome? Não dá para saber. De qualquer modo, sei lá como, disseram que o nome do cara era Zeca, então fica Zeca e pronto. Mas, então os determinantes surgiram assim, como um instrumento para resolver sistemas de equações lineares. Com a evolução da sociedade, da técnica, da indústria, da tecnologia, da ciência, etc., as necessidades por sistema de equações com um número cada vez maior de incógnitas, por exemplo, para Paulo César, um sistema de 1000 equações com 1000 incógnitas, para ele ele bota tudo no computador e resolve esse negócio, e ele precisa disso para computação gráfica. Não precisa, Paulo César? 1000 talvez não, mas está vendo? Ele concede. De modo que o determinante foi ficando cada vez mais inútil do ponto de vista de resolver sistemas de equações. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um determinante de uma matriz 20 por 20, ainda não defini determinante, 20 por 20, você programar um computador para resolver uma equação que tem esse determinante, que tem uma matriz 20 por 20, cujo determinante você quer calcular, você quer resolver pela regra de Cramer. Então você põe no seu computador, suponha que o seu computador executa 1 milhão de multiplicações e divisões por segundo. Nem conta as adições e subtrações, não conta. Para resolver um sistema de 20 equações com 20 incógnitas, esse computador, trabalhando sem parar durante 24 horas por dia, leva mais de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos e mais de 2 milhões de anos. 24 horas por dia, sem parar, sem ter quebra de energia, sem haver upgrading do computador, mantém aquele mesmo computador. Daqui a 2 milhões de anos nem existe mais computador do jeito que tem. O computador está implantado no cérebro das pessoas, sei lá. Então, quer dizer, isso dá para você... E agora, 20 por 20 para o Paulo César não é nada, né? 20 por 20, coisa nenhuma, é zero. Então, quer dizer, determinante não serve para resolver sistemas de equações. Foi inventado para isso, mas não serve para isso. Dizem que a Coca-Cola foi inventada como um remédio para o estômago. Mas ninguém usa mais Coca-Cola quando está com dor de estômago. Talvez até use, mas não é para isso, tem remédios melhores. Pois bem, então para que serve determinante? Determinante é um instrumento da maior importância em matemática. Do ponto de vista da álgebra, do ponto de vista da geometria, do ponto de vista da análise.
Que o determinante, vamos ver um exemplinho de como é que o determinante aparece em geometria. Só um comentário. Fala, Paulo César. Não, que você fez esse exemplo do sistema 20 por 20 resolvido por determinante, que ia demorar milhões de anos. Se for resolvido por escalonamento, fazendo as contas rapidamente aqui, em menos de um segundo você consegue. Não, 6/10 de segundo. Leva 6/10 de segundo se você resolver por escalonamento. Muito bem, boa observação. Eu devia ter dito isso também, não disse. Quer dizer, ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Preste atenção no que eu estou dizendo e fazer as contas dele aí. Porque ele, como eu, tem aula aqui também no IMPA, no verão. Hoje, por exemplo, eu tenho uma aula 1h da tarde. Você tem o quê? Agora. Tem daqui a 10 minutos. Tem tempo preparando a aula dele aí, mas ao mesmo tempo está de antena ligada. Muito bem. Então, o que eu estava falando? Estava falando da multiplicação de matrizes. Então, a multiplicação de matrizes tem essas propriedades que são consideradas aí negativas. Por outro lado, graças ao determinante, a multiplicação de matrizes, do ponto de vista teórico, eu disse que, primeiro eu arrasei com o determinante, 2,5 milhões de anos, mas é útil. E vamos dizer uma coisa, por exemplo, em geometria ele aparece em análise a forma de mudança de variáveis integrais múltiplas, tem um determinante chamado determinante jacobiano, que ocorre em diversas ocasiões em análise. E em álgebra também, porque é a única função multilinear alternada que existe dos vetores. Os outros são todas combinações dela. Quer dizer, não é a única, mas é a básica. Todas derivam dela. Então, o determinante, por exemplo, de uma matriz A1, B1, A2, B2, o determinante da matriz é A1, B2 menos A2, B1. A gente vê imediatamente que se as linhas da matriz são linearmente dependentes, quer dizer, se uma é múltiplo da outra, o determinante é zero. Porque, se, por exemplo, se a segunda linha for obtida da primeira multiplicando por uma constante k, então quando você fizer a multiplicação, o k vai aparecer aqui, o k vai aparecer aqui, subtrai, vai dar a mesma coisa. Quer dizer, se você tiver a matriz assim, A1, B1, K, A1, K, B1, o determinante disso vai dar AK, A1, B1, K, A1, B1, K, subtrai e dá zero. Então, se forem linearmente dependentes, o determinante é zero. Agora, outra coisa que a gente vê é o seguinte, a partir dessa definição, você vê imediatamente, se você tiver outra matriz, N, por exemplo, que seja C1, D1, C2, D2, se você fizer o produto MN, calcular o determinante aqui, você vai ver que isso é igual ao determinante de M vezes o determinante de N. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Isso aqui, para 2 por 2, é uma conta muito fácil. Você faz o determinante de M, o determinante de N, faz a multiplicação de dois binômios e vê que é igual ao determinante da matriz produto. Para matrizes 3 por 3, se você tiver uma matriz assim, o determinante é, por definição, uma soma de 6 parcelas, cada uma delas inclui um elemento de cada linha, um fator de cada linha e um fator de cada coluna. Então, vai ser soma de elementos. Todos eles aparecem. Um elemento da primeira linha, falta botar o índice. O outro da segunda linha, outro da terceira. Não, primeiro. A coluna. Então, fazer coluna em vez de linha.
Aparece um elemento de cada coluna e um elemento de cada linha. Um elemento de cada coluna, um elemento de cada coluna, um elemento de cada coluna, um elemento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, tem que botar os índices para saber quais são. Então, eu começo com 1, 2, 3, depois eu alterno. Esses sinais vão ser alternados. Começo com 1, 2, 3, depois eu troco a posição, por exemplo, do 2 pelo 3, ou do 1 pelo 2, fica 2, 1, 3, aí troco o sinal. Aí depois eu boto 3 no começo, 1, 2, fica 1, 2, 3 ciclicamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então 3, 1, 2 é positivo. Depois outro positivo aqui, começando com 1, já comecei, com 3 já comecei, com 2, 3, 1. Ok? Agora, aqui eu troco a posição. Esse aqui é 3, 1, 2, eu boto 3, 2, 1. Esse aqui é 2, 3, 1, eu boto 2, 1, 3. Bom, então isso aqui é o determinante. Assim, coisa complicada? Não, tem mais complicado se você tomar 5 por 5, 6 por 6. Por aí é que você vê que o computador leva 2 milhões de anos, fazendo 1 milhão de multiplicações e divisões por segundo. Aí o que acontece com essa definição não é a definição em si, mas as propriedades que ela tem. As propriedades são o seguinte. Primeiro, o determinante muda de sinal quando se troca qualquer das suas linhas. Se eu trocar, por exemplo, a primeira linha pela segunda, aí vai aparecer onde tem 2 aqui vira 1, onde tem 1 vira 2. Então vai mudar o sinal de todo mundo. Aí o sinal fica trocado. Então quando se troca 2 linhas de posição, o determinante muda de sinal. Você segue-se imediatamente da definição. A segunda propriedade é que se 2 linhas são iguais, o determinante é 0. Claro, porque quando eu trocasse a posição, ele devia mudar de sinal, mas quando eu troquei a posição não mudou nada, porque as 2 linhas são iguais, então tem 0. A outra, se multiplicar uma das linhas da matriz por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. Também isso é claro, se eu multiplicar uma linha da matriz, por exemplo, a primeira linha, por um número, esse número vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, uma vez, você vai pôr ele em evidência, o determinante fica multiplicado pelo número. Se uma linha da matriz é a soma de 2 parcelas, o determinante é a soma de 2 outros, em cada um dos quais aquela linha é substituída por uma das parcelas. É muito conveniente a gente, por exemplo, olhar o determinante assim, as linhas são o 1, o 2 e o 3. Então eu escrevo o determinante de o 1, o 2, o 3. Então eu exprimo o determinante como sendo o determinante da matriz que tem as linhas o 1, o 2 e o 3, desde que eu tenha convencionado que U significa linha e não coluna. Então o que está dito aí é que se o determinante, se eu tomar uma linha e somar se uma das linhas for expressa como soma 2 vetores, então o determinante fica somado, fica a soma. O determinante de o 1, o 2, o 3, mais o determinante de o linha 1, o 2, o 3. Então são as propriedades do determinante. Primeiro, que ele muda de sinal quando se troca qualquer uma de suas linhas. Se a matriz tem 2 linhas iguais, seu determinante é 0. Se multiplicar uma linha por um número, o determinante fica multiplicado por aquele número. Se uma linha da matriz é a soma de 2 parcelas vetoriais, o determinante é a soma dos 2 outros, em cada um dos quais aquela linha é substituída por uma das parcelas. Se uma da linha
da matriz é combinação linear de outras duas, o determinante é zero. Isso é importante. Se o determinante, se você tiver o 1, o 2 e o 3 na terceira linha, você tomar uma combinação linear dessas duas, por exemplo, alfa o 1 mais beta o 2, se uma das linhas do determinante é a combinação linear das outras duas, o determinante é zero. Por quê? Porque, de acordo com a propriedade anterior, isso aqui devia ser a soma do determinante com o 1, o 2, alfa o 1, e o 1, o 2, beta o 2. Aí eu tiro o alfa para fora, de acordo com a propriedade anterior também, que o determinante, quando você multiplica uma linha por alfa, outra linha por beta, cada um deles fica multiplicado, então vai ficar a soma de dois determinantes que têm linhas iguais, tem duas linhas iguais. Então vai dar zero. Outra coisa fundamental é que o determinante não se altera quando se trocam as linhas pelas colunas. Então tu vai tomar um determinante de uma matriz ou trocar as linhas pelas colunas, o determinante não se altera. Isso a gente vê logo a partir da definição. A matriz obtida quando se troca as linhas pelas colunas chama-se matriz transposta da matriz original. Bom, agora eu quero ver se falo da matriz de Gram para vocês. Vamos supor que eu tenho um paralelepípedo. Um paralelepípedo um paralelogramo inicialmente. Um paralelogramo cuja área eu quero calcular em função, a área do paralelogramo todo mundo sabe, é a base vezes a altura. Mas eu quero calcular em termos das coordenadas, porque esse paralelogramo, se eu colocar um vértice dele na origem do sistema de coordenadas, ele vai ser determinado por dois lados, que os outros dois lados são simplesmente paralelos a esses, né? O paralelogramo é determinado por esses dois vetores, U e V. U, digamos que é A1B1, e V é igual a 2B2. Então esse é o paralelogramo. Quero determinar a área desse paralelogramo. Eu vou dizer o seguinte, que a área vai ser igual ao valor absoluto do determinante da matriz UV. Ou seja, vai ser igual ao valor absoluto de A1B2 menos A2B1. Quer dizer, a matriz formada por U e V é a matriz A1B1 A2B2. Posso trocar a ordem, não vai mal, porque eu vou tomar o valor absoluto. Se eu trocar a ordem, troco o sinal do determinante. Mas... Então, isso é o que eu afirmo. Por que isso é verdade? É uma coisa. Primeira coisa que chama a atenção é o fato. Se isso for verdade, então esse determinante aqui não depende do sistema de coordenadas que eu peguei. Porque se dependesse, então quando eu mudasse o sistema de coordenadas, a área mudava. A área não muda. Então, quer dizer, quando eu mudar, se eu tomar outro sistema de coordenadas, as coordenadas do vetor U podem ficar completamente diferentes, a do V também, mas essa expressão aqui não muda. Esse valor absoluto do determinante, o determinante pode até mudar de sinal, se eu inverter a ordem das coordenadas. Chamar o x de ordenado e o y de abscissa, aí muda de sinal. Então, aí entra em cena a chamada matriz de Gram. Gram foi um matemático inglês do século XVIII.
ou 19, não sei, 18, final do século XVIII. A matriz de Gram é o seguinte: matriz de Gram, vamos chamar de G, dos vetores U e V. U e V são vetores do plano. A matriz de Gram é a seguinte: dois vetores do plano podiam ser do espaço, ou do espaço, não, mas do plano. Se fosse do espaço, eu teria que botar 3 vetores. Dois vetores do plano. Então, eu tomo o produto interno de U por U, produto interno de U por V, produto interno de V por U e o produto interno de V por V. Essa é a matriz de Gram. Então, tem 4 números ali. Esses 2 números aqui da diagonal, o produto interno de U por U e o produto interno de V por V, nunca são negativos. Aliás, são positivos, porque eu não vou tomar um paralelogramo que tem um lado igual a zero. Não existe isso, não é paralelogramo. Então, são números positivos. O produto interno de U por V e o produto interno de V por U são iguais, porque o produto interno não depende. Mas o mais importante a respeito dessa matriz, entre outras coisas, é que ela não depende do sistema de coordenadas. Porque o produto interno é o produto interno de 2 vetores, é o produto dos comprimentos vezes o cosseno do ângulo, não tem nada a ver com coordenadas. Eu quero provar que a área é igual a isso aqui, o valor absoluto. Quando a gente vê o valor absoluto, a gente desconfia que vai aparecer uma raiz quadrada aí no meio, né? A raiz quadrada de A2 é o valor absoluto de A. Bom, essa matriz aqui, produto interno de U por U, de qualquer modo, U é A1B1, né? Então é A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, e o produto interno de U por V é A1A2 mais B1, B2. Esse aqui também é A1A2 mais B1, B2. E aqui é A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Então, essa é a matriz de Gram. Essa matriz, se a gente olhar com cuidado, ela não precisa nem muito cuidado. É o produto da matriz. Se eu chamar a matriz M igual a matriz de U e V, com a matriz que tem essas linhas aqui, é U, a matriz UV. Ok? É uma matriz que tem a primeira linha igual ao vetor U e a segunda linha igual ao vetor V. Então, se você olhar para aqui, você vê que isso aqui é o produto de M pela transposta de M. O que é a transposta de M? Eu já disse, é uma matriz que obtém isso aqui. Se eu chamar isso aqui de M, a transposta de M vai ser o quê? A transposta de M vai ser A1B1 aqui na coluna e A2B2 aqui na coluna. Quer dizer, eu troquei as linhas pelas colunas. Isso aqui é a transposta. Ok? Então, essa matriz aqui é o produto de M pela transposta de M. Consequentemente, o determinante da matriz de Gram vai ser o determinante do produto de M pela transposta de M. Mas o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante de M vezes o determinante da transposta de M. Mas o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz, porque a matriz, o determinante não se altera quando se trocam as linhas pelas colunas. Então, isso aqui vai ser o determinante de M ao quadrado. A primeira coisa que eu concluo agora é que o determinante de M, por aí, resulta que o determinante de M em valor absoluto é igual à raiz quadrada do determinante da matriz de Gram. Quer dizer, a gente vê que a matriz de Gram tem determinante positivo e que
essa matriz M aqui, que é expressa em termos de coordenadas, ela muda quando a gente muda as coordenadas, mas o determinante dela é o mesmo, porque o determinante dela é raiz quadrada do determinante da matriz de Gram, que é chamado determinante de Gram. Então, essa é... O que é que significa? Isso significa o seguinte: se eu trocar o sistema de coordenadas por outro, o determinante dessa matriz aqui, A1, B1, A2, B2, não vai mudar. Qualquer que seja o coordenado, porque esse determinante não depende do sistema de coordenadas. Então, o que é que eu faço? Eu tomo um sistema de coordenadas no qual o vetor U esteja sobre o eixo do X. Com esse sistema de coordenadas, se eu pegar um sistema de coordenadas, eu vou desenhar ele aqui que fica mais fácil de ver. Se eu pegar um sistema de coordenadas em que o vetor U está aqui no eixo do X, o vetor V está aqui, o vetor V, ele era A2B2, vamos chamar ainda de A2B2. Não é claro aquele A2B2 dali, mas qual é a área desse paralelogramo? Digamos que esse vetor aqui é A1, 0, esse aqui é A2B2. Qual é a área desse paralelogramo? É a base vezes a altura. A base é o A1, porque eu tomei o sistema de coordenadas, o A1 positivo, porque eu escolhi o sistema de coordenadas assim. Então, é A1 vezes a altura. Qual é a altura desse triângulo, desse paralelepípedo? É B2. Então, a área aqui é igual a A1 B2 em valor absoluto. Mas A1 B2 é a mesma coisa que A1 A1 B1 é igual a 1 B2 menos A2 B1, que é igual ao determinante de M imóvel. M é aquela matriz. Então, essa matriz aqui, o determinante dela, em valor absoluto, é a área do paralelogramo. De cara a gente não vê imediatamente, porque a gente fica com a impressão de que para calcular esse determinante, também não é o fim do mundo. Para calcular esse determinante dessa matriz aqui, a gente tem que fazer umas continhas. Às vezes tem o poder da trigonometria, tantos cossênuos, mas não precisa. Mas com o auxílio da matriz de Gram, a gente diz o seguinte: olha, pela matriz de Gram, essa matriz aqui, o determinante dela ao quadrado é igual ao determinante da matriz de Gram. A matriz de Gram não tem nada a ver com coordenadas, então o determinante dessa matriz não depende do sistema de coordenadas. Então eu pego um sistema de coordenadas que me convenha. Eu pego, boto o eixo do X num dos lados do paralelogramo, aí o determinante fica na cara e pronto. Então essa é a matriz de Gram e esse é o uso do determinante. Aí vocês vão dizer: peraí, mas você está fazendo isso só com 2 dimensões. Em 3 dimensões é a mesma coisa. Aliás, em 3 dimensões está feito aqui no livro, baseado em 2 dimensões, e o que está aqui escrito no livro se baseia no fato de que a gente já soube calcular a área do paralelogramo sem vetores, antes, no começo, usando isso, e agora a gente já sabe de qualquer jeito, então agora pega o livro e vê como é que faz. É exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma ideia. Quer dizer, eu tenho um paralelogramo, com esse paralelogramo eu construo a matriz, eu tenho um paralelepípedo, desculpe. Vou fazer rapidamente aqui como é as linhas gerais da coisa. Um paralelepípedo no espaço a 3 dimensões, ele fica determinado por 3 vetores. O paralelepípedo não fica determinado por 3 vetores, porque vetor a gente põe a origem onde a gente quer, mas ele fica determinado por 3 segmentos de reta. Agora, como
o volume que eu quero calcular não depende da posição do paralelepípedo, eu posso supor que esses segmentos são vetores, eu ponho ele onde quiser. Então, aqui você tem o vetor U, o vetor V e o vetor W. Com eles a gente forma um paralelepípedo. Não sei se dá para enganar vocês que são paralelepípedos, mas com esse paralelepípedo a gente forma. A ideia é calcular o volume do paralelepípedo. Então ele tem a matriz de Gram dos três vetores, U, V e W. A matriz de Gram desses três vetores é a matriz assim formada por produto interno de U por U, produto interno de U por V e o produto interno de U por W. De V por U, V por V e V por W. W por U, W por V e W por W. Então, essa matriz de Gram, ela é o produto de M por MT, onde M é a matriz A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, onde isso aqui são as coordenadas de U, de V e de W. Ok? Então, essa matriz, se eu tomar essa matriz, tomar o produto interno, o produto dela pela transporte, vai dar exatamente isso. Então, o determinante de G de UVW vai ser o determinante do produto M por M transporte, que vai ser o determinante de M ao quadrado. Então, por essa expressão, nós já vemos que o determinante de M não depende do sistema de coordenadas. E então, usando exatamente o mesmo raciocínio, tomando um sistema de coordenadas que tenha a base do paralelepípedo como base, a altura vai ser um único, vão ser as últimas coordenadas dos dois outros vetores. Aí a gente vê imediatamente. Está aqui feito com todos os detalhes no livro, e espero que vocês, ao ler essa parte, tenham a mesma satisfação que nós três tivemos em escrevê-la, porque está realmente enxuto e bem objetivo, bem claro. E agradeço a oportunidade de estar aqui para vocês e a todos os nossos participantes do Brasil inteiro. Muito obrigado.